O Oda não cansa de soltar pedrada. O capítulo 1125 trouxe informações loucas, mas também infinitos novos mistérios. Vamos analisar esse capítulo e comentar algumas coisas bem importantes do capítulo 1124 que acaba se conectando com essas novas revelações. Então já mete o haki do armamento no dedão do like e se inscreve no canal para acompanharmos juntos essas loucuras narrativas do Oda e aprender com o mestre. Porque eu vou te contar, tem muita coisa sutil nesses capítulos que mostram como ele está preparando Elbaf para ser um arco diferente de todos os outros. Vamos começar aqui rapidinho com o capítulo 1124 porque eu tenho algo importante para falar dele. Ele abre com Morgans mostrando que é um mestre do clickbait, com Luffy mata a Vegapunk, mostrando que ele realmente não tá do lado de ninguém e só quer dar o furo. E que isso, Vivi, o Oda caprichou bem aqui, hein? Daí vamos vendo o que aconteceu lá em Egghead, com tudo destruído, pegando fogo, todos os marinheiros caídos, inconscientes ou bem debilitados. Só o Borsalino que tá de pé. Nos capítulos passados, nós vimos alguns quadros mostrando que ele e o Vegapunk tinham algum tipo de relacionamento, e aqui ganhamos mais contexto sobre isso, confirmando meio que sim, que ele tentou ajudar os Mugiwaras pra fazer o Vegapunk fugir. E o personagem tá bem angustiado por ter matado o seu melhor amigo. Mas a forma que ele demonstra isso aqui é se afastando da situação, levando aquilo como se não fosse com ele, o que faz o Akainu ficar irritado, falando que ele não tá levando o seu trabalho a sério, fazendo Kizaru estourar, chamando o almirante de frota pro X1 metaforicamente, falando pra ele lá ver como as coisas estão e tudo mais. Deixando implícito que o Akainu não tira a cadeira da bunda e não vive mais a realidade cruel desse tipo de conflito e missões envolvendo o governo mundial. É uma cena bem legal, porque agita as coisas nesse outro núcleo da história, construindo a possibilidade de um conflito interno e quem sabe uma mudança de lado, depois de sofrer demais na mão do governo mundial. O Kizaru é um personagem curioso para ser esse vetor, visto que ele parecia ser o mais desprezível e desinteressado dos três almirantes. Para mim, ele sempre pareceu aquele que não tinha uma convicção e simplesmente fazia o trabalho porque sim, recebendo dinheiro, poder e prestígio em troca. Apesar dessa construçãozinha ser melhor do que nada e começar a criar possibilidades dentro da história, eu acho que esse plot acabou sendo bem desperdiçado em relação ao potencial que ele tinha. Seria um ótimo momento dramático que poderia crescer mais ainda o personagem. Eu entendo que nem sempre precisamos fazer isso, mas eu ia preferir esse tipo de coisa em relação às várias enrolações de dentro do arco, ou as lutas que só servem para ajustar o ritmo e acontecem sempre off-screen, tipo Zoro vs Lute. Talvez o flashback do Kuma já tenha sido muito focal pro arco, então não daria pra fazer outro, mas seria possível apresentar a relação deles mais no presente mesmo. Enfim, são só suposições, o importante é que não ficou ruim, eu que vi um potencial pra algo melhor ainda, mas como não tenho que administrar a maluquice que o Oda tem que fazer, é fácil falar. Outro ponto curioso também é o Zoro chamando o Luffy de patético, de ter virado o Imperador do Mar e estar triste pela morte de um velho. Isso foi bem estranho. Ou o Oda quer ir pra algum lugar aqui, uma possível confusão, revivendo que o Zoro falou sobre dar a vida pelo capitão e a necessidade de decisões duras, coisa que ele diz lá em Water 7, ou seja, que ele precisa de um Luffy sério e comprometido com a vitória, que não pode se abalar pelas coisas, ou é só o Zoro sendo super Ed Darkzeira, coisa que vem sendo bem forçada pós time skip. Vamos ver onde isso vai dar. Lilith acorda, diz que o Vegapunk tá vivo da perspectiva dela, aí o Luffy se anima e vamos em direção a Elbaf. Aqui creio que ela tá falando sobre o fato dela ser o Vegapunk, de ter todas suas memórias, inteligência, etc. Ou talvez tenha algo a ver com o Mega Cérebro, vai que dá pra recuperar ele de alguma forma. Ou seja, enquanto a mente dele viver nela, ou as ideias e seu conhecimento, ele não morrerá. Uma perspectiva mais científica do que o Dr. Hiro Luke falou lá na Ilha de Drum. E pro povo que já começou a falar em Lilith Mugiwara, desculpa galera, sinto desapontá-los, mas não teremos mais tripulantes no navio. Podemos ter alguém temporariamente em cada arco, como a Carrot, ou futuros Mugiwaras como a Yamato, mas não teremos mais ninguém no pôster da obra, por assim dizer. Eu digo isso por dois motivos. Primeiro, vendo a forma que o Oda administra os 10 tripulantes, já é muito complicado. Temos várias separações, enrolações, muitos acabam ficando de fora do tema do arco, não fazem nada realmente relevante na narrativa e são no máximo uma ferramenta para alguma parte da trama. E o segundo motivo vem da própria boca do Oda. Numa entrevista que mostrei aqui no canal, ele mesmo disse que é muito difícil administrar tudo e que ele tá cansado. Então, teremos mais chapéus de palha em si, como a Vivi e outros honorários, mais tripulantes difícil. Mas relaxa que vai ser pique Vingadores no final da obra e geral vai aparecer para ajudar de alguma forma. E aposto que vai ter uma página dupla com todos eles de fato, sendo o pôster final de One Piece. O capítulo acaba com todos festejando e com uma figura misteriosa aguardando que eles cheguem em Elbaf. Foi um capítulo mais curto que o normal, com apenas 12 páginas de história, mas o capítulo 1125, esse foi bombástico. Seu título é
como definir a morte, e já se conecta com o gancho do capítulo passado e expande o conceito aqui. Tudo abre com Lute falando que matou a Stussy, mas eu acho que não, hein? Pelo seu rosto e o rosto do Kako ali atrás, e toda a conversa que tiveram, o pedido que ele fez pros Gorosei, acho que veremos ela no futuro, até porque ela é uma espiã bem interessante pra história, e uma morte fora de cena assim não parece que faria jus ao que foi apresentado da personagem em Egghead. Fora o fato de que em One Piece ninguém morre, né? Só acredito vendo um esqueleto na minha frente. Saturno e os vice-almirantes discutem sobre o que aconteceu, com os marinheiros pedindo desculpa pela falha do Buster Call e da missão em geral, dizendo que vão pra Elbaf pegar todo mundo. Sério isso? Os personagens mais inúteis da obra estão dizendo que farão algo? Sinceramente, é até prejudicial à velha semelhança da obra o quanto os vice-almirantes são fracos e inúteis. O marinheiro aleatório da Fruta da Ferrugem lá em Enies Lobby fez mais que todos os vice-almirantes juntos, tirando Garp. Saturno também revela que ele desobedeceu Imu, guardando um gigante de ferro para poder usar ele a favor do governo mundial ao invés de destruí-lo. E esse deve ter sido o motivo dele ter ido pessoalmente a Egghead, para evitar qualquer problema em relação a isso. Só que não deu muito certo, e ele acaba falando que a maior falha foi deixar o discurso do Vegapunk ficar no ar pelo tempo que ficou, o que acabou atiçando a curiosidade do vice-almirante Doberman, que perguntou: então quer dizer que o discurso era verdade? E a resposta de Saturno foi: isso. Eu não sei exatamente o que foi, um tiro, um golpe, uma explosão de haki, só sei que jogou o cara pra longe a ponto de quebrar a parede. Continuando, York tenta acabar com os outros satélites do Vegapunk, mostrando que eles não morreram, estando com suas consciências dentro da máquina que tem a mente do cientista. Assim eles fogem usando o criador de nuvens, e juntando as peças que tinham na fábrica de corpos pra virar meio que um boneco desengonçado. Esse é um dos questionamentos, o que define a morte. Vegapunk morreu mesmo ou continua vivo? Seu corpo físico se foi, mas seu grande cérebro e consciências continuam vivos. Em Marijoa, todos os Tenryubitos estão revoltados porque não fazem 10 refeições por dia, só umas 5, e que não tem lagosta, só picanha, contextualizando o caos do local e mostrando que os planos dos revolucionários de cortar as linhas de suprimento tá funcionando e começando a abalar os inimigos. No meio de tudo isso, Garlin aparece na sala dos Gorosei, tomando o lugar de Saturno devido a ordens que ele recebeu, que provavelmente vieram de Imu, mas que nem os outros Gorosei sabiam, ou seja, foi algo feito por trás deles. E esse é um ponto bem interessante, porque narrativamente indica uma mudança tremenda na estrutura do governo, que permaneceu a mesma desde o início da série, e sugere que a partir de agora tudo ficará mais sério. Percebe como vários elementos importantes foram orientados para eventualmente colidirem, York sob a supervisão do Garling, Vegapunk fugindo e Saturno morrendo. Ao voltarmos pro navio, Saturno tá meio que sufocando, enquanto uma fumaça preta sai dele, que pra mim parece algum tipo de líquido, tinta, sabe? E ele vai envelhecendo enquanto isso sai dele, como se sua energia vital fosse aquilo. E ele, que tem confirmado mais de 200 anos de idade, estivesse envelhecendo rapidamente todo o tempo que ele trapaceou devido ao poder de Imu. Isso parece muito um pacto com o diabo. Percebe? Eles usam círculos mágicos, viram criaturas místicas, possuem essa energia negra de tinta ou fumaça, vivem muito e perdem sua vida quando Imu decide que é a hora. Imu está revoltada, sim, pra mim Imu é mulher, com o fato de Saturno ter deixado Joy Boy escapar, e Saturno diz que não tinha como antecipar aquele poder incrível do inimigo. E assim ele explode, deixando só o seu esqueleto e crânio no chão. O tema magia já foi apresentado antes em One Piece, de forma bem leve, com a menina que pintava as coisas lá no início da Grand Line, e depois com o povo querendo invocar o demônio, que acaba recebendo o Brook no lugar devido ao poder do Kuma. E se esse demônio, na verdade, fosse Imu? E se ela é capaz de usar outro tipo de sistema de poder além das Akumas no Mi e do Haki? Ou talvez seja a Akuma no Mi original, a fruta do diabo, literalmente, que dá todos esses poderes de fazer um pacto com outros humanos, de dar poder pra eles e tudo mais. Muito se fala sobre a fruta da tinta, uma suposta evolução da fruta do pincel, e realmente pode ser o caso, visto que eles sempre falam em apagar e não destruir. Inclusive o século perdido é um século apagado, literalmente. São muitos mistérios no ar, e esse capítulo responde a alguns deles enquanto cria outros 1000. Essa morte aumenta o nível de periculosidade da história, e bota ela em outra marcha. Cada vez mais coisas sérias estão acontecendo, e provavelmente não vamos desacelerar. A sensação é de que vários sinais estão sendo dados, de que o governo mundial está cada vez mais desesperado e vai descontar nos inocentes, de que essa é a última grande calamidade antes do renascimento do mundo. E acho incrível como Oda segura muita informação, dando o mínimo possível, mas ainda assim criando situações absurdamente relevantes.
Parece que a qualquer momento as coisas vão explodir, e eu quero estar aqui pra ler com vocês, então já dá o haki no armamento no like e se inscreve aí no canal, pô. Mas o capítulo não acaba por aqui. Vemos os revolucionários falando sobre a criação das armas ancestrais, devido à Guerra do Século Perdido, ou Século Apagado, como seria a tradução mais correta, que o mundo afundou 200 metros. E aqui fica a dúvida, o mundo que afundou, ou seja, a Terra afundou de fato, ou o nível do mar que subiu? Existe essa diferença. Mas enfim, Koala disse que One Piece e se tornar o rei dos piratas é a chave para obter o poder das armas ancestrais. Como será que vai ser feito o desbloqueio da parada? É por sangue? É pelo chapéu? É pelo haki? Não só isso, mas também descobrimos que existem 4 pontes e não só uma, o que comprova o que eu falei antes, que o Oda não iria só errar na localização da ponte em um flashback importante como o do Oden. Aquilo era uma mensagem, uma informação nova. E assim, finalmente, um milagre acontece. Por incrível que pareça, o Dragon fala! E diz que muitos agirão por interesse próprio e não por paz, e que é por isso que eles precisam fazer algo antes que todos comecem a brigar por um lugar seguro. Mas Dragon, eu ainda não confio em você. Que capítulo doido, hein? Muita coisa dita, mas pouco revelado. Só que muitos novos mistérios pairam no ar agora. Tudo tá encaminhando pra Elbaf ser um dos, se não o arco mais importante da história até agora. E talvez ele seja bem diferente do que vocês estão imaginando por aí, com aquela aventurinha e estrutura semelhante a outros arcos. Parece que a partir de agora as coisas vão acelerar e não teremos tempo pra conhecer alguém que é oprimido e libertar aquela pessoa de alguma forma, pelo menos ali numa grande escala de uma ilha inteira. A partir de agora eu tô sentindo que é revelação atrás de revelação e interação com personagens importantes que vão nos revelar mistérios e segredos. Bem, pelo menos é isso que eu espero. E aí, o que você achou dos capítulos? O que espera em Elbaf? Quer que seja mais um arco de aventura ou tá na hora do pau quebrar? Me diz aí nos comentários. Aproveita e dá like no vídeo e se inscreve no canal pra acompanhar essa jornada comigo, enquanto eu mostro pra vocês um lado diferente dos capítulos que vocês não encontram por aí. Me apoia a partir de R$5 pra ter acesso a vídeos antecipados e vários vídeos exclusivos, além de lives exclusivas, área VIP no Discord e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Cauã Melo, e aos heróis Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.